Cientistas propõem desviar um objeto perigoso perto da Terra com uma nave cheia de rochas. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos ver o que a ciência diz pra gente, né? Ó, vamos ver. É isso, fazer o quê? Só que não, já se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha. Quando a gente conhece um pouco mais, a gente vai analisar o que a ciência de hoje nos diz. Você acha que é verdade ou não? Isso daqui, você acha que Vamos lá, então, direto que eu vou trazer, porque é informação, né? Isso daqui é ciência, hein? Vamos lá, então. Cientistas propõem desviar asteroides perigosos com naves cheias de rocha. Tá, vamos ver, depois a gente analisa com mais conhecimento que a gente tem, para ver se isso é real ou não. Quero a sua opinião. Vamos ver se você acha que é. Uma equipe de cientistas do Centro Nacional de Ciências Espaciais, NSSC, da Academia Chinesa, apresentou uma nova técnica para desviar asteroides potencialmente perigosos da Terra. Olha que legal. Depois a gente vai avaliar com todo o conhecimento de engenharia que nós temos, mesmo de foguetes, inclusive, tem bastante informação se isso faz algum sentido. A nova técnica consiste numa nave espacial que é capaz de recolher mais de 100 toneladas de rochas de objeto próximo à Terra e atingir depois o asteroide, desviando sua trajetória. Notícia da agência espanhola Europa Press. Então, é uma nave, né? Primeiro que, para você lançar qualquer coisa, né? Um míssil, né? Você precisa de muito combustível, muita energia para deslocar qualquer coisa. Segundo que dizem ter uma órbita, né? Na Terra. Então, você tem que acreditar na órbita. Segundo, para sair dessa órbita, você vai ter que ter uma energia absurdamente alta. Para você sair da órbita. Você está numa órbita, entre aspas, né? Você teria que ter uma energia. E juntamente você vai criar matéria, né? Você vai pegando mais rochas, você vai ter adquirindo matéria. Potencialmente, como você vai adquirir essa matéria? Com braços robóticos, né? Tá bom. Quanto mais massa, né? Você aumenta o peso. Quanto mais o peso, você desliga toda. Só falando um pouquinho, dizem que a órbita da ISS, sabe qual é a gravidade da ISS? Aqui na Terra é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Na ISS quanto que é? Zero? Não, é 8,2. Então tem uma gravidade gigante lá. Quanto mais peso você coloca, mais pesado fica, mais ele tende a sair da órbita e cair, né? Mas a gente tá analisando, é importante para passar o que a ciência diz. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que coloca um artigo desse, né? Por quê? Então essa é a pergunta. A gente vai analisar tecnicamente. Trata-se de um conceito melhorado do conceito de impacto cinético para desvio de asteroides potencialmente perigosos da Terra. Então você está falando que qual o tamanho só para te explicar uma coisa. Quando você tem um corpo com atrito com o outro, qual o tamanho de massa de cada corpo para realmente um corpo afetar o outro? Então o asteroide tem que ser pelo menos um pouquinho maior que a nave, ou 10 vezes maior que a nave. Então a nave tem que ser muito grande. Só que essa nave, ela tem muita energia. Então você vai ter que ter uma quantidade de combustível gigante para movê-la. E quanto mais você move, mais pesada ela fica, mais massa. F é igual a MA. Só que a força, né, é dm, dt, dv, dt. Se você olhar, quanto mais você... o dv é uma derivada da velocidade no tempo e a derivada de massa no tempo. Então a massa você perde conforme o movimento. Você está adquirindo massa. Então a força vai ser alterada. Então quanto mais massa você tem, mais você vai desviar o próprio movimento dela. Entendeu? Ah, legal, vamos falar de física, né? De acordo com a nova investigação, cujos resultados foram semana publicados na Nature, a nave espacial em causa não seria tripulada, passando sua missão a recolher mais de 100 toneladas. Qual o peso de 100 toneladas numa nave, né? Ela vai recolher 100 toneladas em órbita. Então você está fazendo um DM de 100 toneladas. Vamos fazer cálculo, tá? Beleza? E daí você vai afetar ou o F ou o V, ok? Quanto mais massa você vai adquirindo, ou ela adquire mais velocidade, se ela for junto com o corpo, ou ela vai freando. Tá ok? Ela vai fazer uma força contrária, conforme você adquiriu ele. Para que essas pudessem depois ser utilizadas para atingir outro asteroide potencialmente perigoso. O pessoal estuda, cara, estuda muito e lê essa matéria que estuda mesmo, fala assim, isso é bonito, né? Simulações computarizadas levadas a cabo pelos cientistas chineses mostram que essa técnica é mais eficaz. Em declarações da agência noticiosa Xinhua, Li Mangtao, um dos autores da nova investigação, frisa que a nova técnica não está limitada pela necessidade de um lançamento terrestre de um impactador artificial, prometendo aumentar significativamente a defesa planetária contra asteroides de grandes dimensões. Tá, tudo bem, você tem um objeto em órbita. Qual a energia que você tem que ter para deslocá-lo para fora dessa órbita?
Você tem um objeto com uma velocidade constante, que dizem, né, numa órbita. Qual energia você tem que ter nele para ele se deslocar? Essa energia, você vai ter que ter combustível infinito para ele pegar. E quanto mais rochas ele pega, mais pesado ele fica. Até um ponto de a própria gravidade puxá-lo de volta. Interessante. É legal, né? Interessante. Então, vamos lá. Apesar de ser pouco provável, então é um modelo computacional. A probabilidade é 1 em 300 mil, segundo a NASA, que um asteroide atingir a Terra nos próximos anos. 1 em 300 mil, é pouco provável, né? Você acha que existem asteroides ou não? Ou o modelo está errado? Tem que pensar nisso. As agências espaciais, cientistas de todo mundo têm reunido esforços. E os barulhos no céu? E os OVNIs? Não tem, né? E os barulhos no céu... E todos os aliens que estão sendo observados por telescópios ao lado do Sol, né? Não atingem nada, né? Esses meteoros caindo que somem de repente, né? Interessante. Programas destinados a acompanhar o desvio desses corpos em rota de colisão com a Terra. Tem várias filmagens de objetos caindo e ninguém intercepta, ninguém sabe, né? Interessante. Várias tecnologias em defesa planetária já foram propostas, incluindo explosões, impactos e ablação a laser, entre muitos outros. Nem asteroides do apocalipse, nem Deus do caos, nem asteroide desconhecido vai colidir com a Terra nos próximos 100 anos. E esses OVNIs que estão aí? Não tem. O barulho no céu também não tem. Então é isso. Eu vou tentar achar o da revista Nature para trazer para vocês. Eu quero a opinião de vocês. Você acha que isso é uma notícia, notícia verdadeira, porque está num site sério. Então, você acha que isso é probabilidade de realmente de existirem asteroides, né? Só para explicar melhor. A gente está falando que tem uma nave que está em órbita em relação à Terra, numa velocidade, perfeito? Essa velocidade, pelas leis de Newton, ela teria uma velocidade v, onde a força de saída é igual à força da gravidade. A gravidade na ISS é 8,2 metros por segundo ao quadrado. Então tem uma força muito pesada, né, puxando para baixo. Então dizem que a força de saída contrapõe a força de entrada, então ela fica ali girando. A gente está falando de pegar uma coisa que está nessa órbita e deslocar ela para sair dessa órbita. Então o custo de energia é quase o custo que você teve para levá-lo até lá. Claro, a gravidade é menor lá, mas você vai ter muita energia. Conforme ela vai se deslocando, ela vai adquirindo massa, mais massa, mais massa. Conforme ela vai adquirindo massa, esse corpo que está flutuando, ele também tem uma direção. Então, quando eu estou flutuando e pego alguma coisa para mim, eu vou deslocar a minha direção junto com o corpo, entendeu? Quanto maior a rocha, mais vai deslocar essa nave junto. Daí ela vai ter que contrapor essa força para frear. Vou dar um exemplo. Se eu tô, por exemplo, me deslocando e eu pego alguma coisa que tá... vou dar um exemplo. Eu tô me deslocando. De repente alguém joga uma bola. Ou eu tô parado, que seja. Alguém joga uma bola. Quando eu pego essa bola, eu vou para trás. Por quê? Porque tem uma força que a bola vai aplicar em mim. Mesma coisa. Quando você tem se pudesse ser verdade isso, você teria um corpo flutuando que tem uma velocidade v em uma direção vetorial. Quando eu intercepto esse corpo, o que acontece? Eu vou adquirir a velocidade v dele e a direção dele. Então a nave começa a ir para a direção do corpo. Eu tenho que contrapor isso. Como? Através de queima de combustível. Senão a nave começa a ser desviada acompanhando a energia cinética desse corpo. Quando eu pego uma outra, eu vou somando a massa. Então é mais massa sendo desviada. Cada asteroide numa direção diferente vai mudar toda a direção do objeto. Então ela vai ter que ter muita energia para não ir junto com o objeto. Sacou? Entendeu bem? É como se você tentar correr e de repente você pega uma coisa de 20 quilos e tenta correr junto. Vai ser mais difícil de correr. E se você estiver correndo e alguém joga uma bola para você, você vai parar para pegar a bola. Ou se a bola bater em você, você vai cair. Entendeu bem? Porque a bola também tem uma energia cinética e uma força vetorial. Então, eu diria que aqui, ó, é da NASA, tá? Eu diria que é uma coisa muito interessante, uma probabilidade de 1 sobre 300 mil, né? É legal a gente tentar entender esse cálculo também, porque apesar de ser pouco provável, a probabilidade é 1. Quando se fala 1 sobre 300 mil, temos que ter um cálculo real, né? Estimado para a gente entender esses números, segundo a NASA. Então, eu vou tentar achar os documentos desse estudo, se
aonde tiverem, e se você tiver esse documento de estudo, coloca também nos comentários do vídeo, que é bem interessante, né? Então, simulações computadorizadas levadas a cabo, né? Chinês mostra que essa técnica é mais eficaz do que o impacto cinético clássico. Então tá falando o seguinte, eles querem, em vez de lançar uma coisa para interceptar o objeto, manter algo em órbita da Terra, né? Imagina a energia que você vai ter que queimar para poder fazer um deslocamento, e cada pedrinha que você coloca, você vai adquirir energia cinética e também a força vetorial desse objeto. Então a nave vai ficar perdidinha no espaço e até depois de fazer tudo isso, ela está muito pesada. Imagina o combustível que ela tem que ter para ir na direção de um pseudo-asteroides, tá? É linda na ficção científica, linda. Eu quero a sua opinião. Cientistas propõem desviar asteroides perigosos com nave cheia de rochas. Seria tal qual o seguinte, tenta pegar você e tenta levar 100 quilos a mais, pega uma outra pessoa e carrega no colo, vê se você, quanto difícil é, depois você tá assim com uma pessoa no colo e alguém te empurra, quero ver se você consegue ficar, não dá, quanto mais peso, mais difícil o movimento, né, então acho que é pouco provável isso, eu quero a sua opinião. Existem sim outras formas de fazer energias, né? Que você pode fazer algum tipo de ação, né? Pra você. Mas se isso existisse, né? Quero a sua opinião. Isso existe ou é uma conversa de ficção científica? Se é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha. Aqui a gente tá vendo realmente física e ciência, tá? Então, pela física, tem esses dados. Tem alguma coisa oposta que quiser comentar, coloca no comentário. Se achar mais sobre essa matéria, vale a pena a gente estudar, porque essa matéria vai ficar, todo mundo vai falar, oh, que legal, que legal. É legal a gente analisar o que é colocado, né? Vamos ver essa probabilidade, como foi calculada, qual o estudo, eu vou tentar achar o estudo da Nature pra gente entender exatamente o que é isso, né? Porque já temos então como nos defender que uma probabilidade de um corpo, né? Interessante isso, tá? Até o próximo vídeo, obrigado, tchau!